irmãs, com a paz do Senhor. Amém. Bendito seja Deus que nesta noite aqui nos congrega em um momento muito especial na vida da igreja do Senhor nessa cidade. Eu quero aqui neste momento fazer menção ao apóstolo Paulo, e para tanto eu uso a segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, ali no versículo 13, onde ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Hoje, muitas vezes, lamentavelmente, ainda existem instituições religiosas, denominações, que se fecham ao ensino teológico. Lamentavelmente, nós estamos vivendo a chamada pós-modernidade. Depois de 2000 anos de caminhada da Igreja de Cristo, ainda encontramos em nosso meio pessoas que dizem: a letra mata, o Espírito que vivifica, e se fecha ao ensino teológico. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, principalmente para a vida do apóstolo Paulo, nós nos deparamos com um homem que era um homem à frente da época em que ele viveu. Um homem que possuía um abundante conhecimento da tradição judaica, povo a qual ele pertenceu. Um homem que foi discípulo do maior rabino naquele período, Gamaliel. E nós sabemos a trajetória deste homem como foi. Nós sabemos que Paulo, por amor ao Evangelho, como ele se declarava o prisioneiro de Cristo, passou grande parte da vida dele na prisão. Esse versículo lido, ele escreveu num momento crucial da vida dele, nos últimos momentos. O que me chama a atenção, colegas pastores, professores, alunos e familiares que aqui estão, é que mesmo nos últimos momentos da vida de Paulo, ele se preocupava com o conhecimento, ele se preocupava com o saber. Era inverno, e ele estava preocupado com o frio rigoroso, e ele pede que seja trazido para ele a capa que daria proteção contra o frio, mas ele pede duas coisas que alimentaria o espírito e o intelecto dele: os livros e os pergaminhos. Aí às vezes eu me pergunto, se Paulo, nos últimos momentos da vida dele, estava preocupado em adquirir conhecimento, como que nós podemos hoje, nessa pós-modernidade, ainda nos deparar com movimentos anti-intelectuais, nos depararmos com movimentos dentro da igreja que defendem que um pastor não necessita de formação teológica para exercer um ministério? Eu costumo defender que o pastor ele pode até começar o ministério sem uma boa formação teológica, mas eu acredito que ele não vai conseguir permanecer no ministério frutífero sem a formação teológica. Ele vai sentir necessidade dela pelo caminho. Como a palavra nos fala, a palavra nos desafia, ainda no Antigo Testamento: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo levou esse desafio até os últimos momentos da vida dele. Século XII, para concluir, no Salmo de Cantuária, ele declarou que a teologia é a fé em busca de entendimento. A teologia ela se faz necessária numa sociedade como a nossa, que existe em meio a tanta confusão. A gente precisa do discernimento do Espírito, e a gente precisa do entendimento. A razão e emoção são dons concedidos por Deus, e nós precisamos usar ambos para que tenhamos uma igreja sadia, para que tenhamos uma igreja fiel às Escrituras Sagradas, para que possamos alimentar o rebanho que não é nosso, mas de Deus, com conhecimento e conhecimento profundo. Eu louvo a Deus por esta noite, eu louvo a Deus por este projeto que está começando aqui, e eu creio que nós, pela graça de Deus, assistidos pelo Espírito Santo de Deus,
usando da razão e usando também da ação do Espírito Santo, nos usando, melhor dizendo, produziremos frutos no reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus se manifeste em nós e através de nós nessa tarefa de formar homens e mulheres através desta fé em busca do entendimento que é a teologia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.